Estamos de volta e nós deixamos no ar uma questão a ser debatida, eu acho que é muito pertinente, que é igreja, sociedade, serviço à sociedade. Estamos aqui para servir a sociedade. Agora, servidores e serviços, como nós estávamos dizendo, existem muitos, inclusive de formas organizadas, as chamadas organizações não governamentais e que fazem um trabalho fantástico. Então, lançamos a questão, inclusive o Papa Francisco disse isso e outros também, em outras palavras, já disseram, a igreja não é uma ONG. Então, nós estamos tentando agora destrinchar por que a igreja não é uma ONG, o que faz com que a igreja não seja uma ONG, e ele está com a palavra, o Paulo. Há uma expressão que eu gosto de usar que implica a palavra capilaridade. É justamente a dimensão da vida leiga na igreja. Se nós podemos comparar a experiência de Deus como oxigênio, o leigo é aquele que faz a capilaridade, levar esse oxigênio do amor de Deus ali no ônibus, no trabalho, na prisão, nos diversos lugares em que ele esteja presente, né? Uhum. E eu creio assim também que nem sempre seja necessário que a igreja, como instituição, tome a iniciativa de promover um atendimento ao pobre, de promover a iniciativa da promoção do carente, mas que é muito importante que nas ONGs que façam isso, que haja lá cristãos, né, com essa experiência de que eu sou filho de Deus, de que Deus nos quer irmãos, que alimentado do Evangelho, alimentado da Eucaristia, ele vai lá para ser este irmão presente no convívio com o mais pobre. Então, deixa eu entender, só para a gente ilustrar. Pega, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras. Vou pegar um que é famoso, né, que todo mundo admira. Médicos Sem Fronteiras, que vão para a África, vão para vários lugares, né, para tratar de pessoas e vão como voluntários, sem nenhuma expectativa de recompensa. Aí vem a pergunta, né, a ilustração que eu quero fazer para você nos ajudar. Você tem um Médico Sem Fronteiras, que não é cristão, e por que usar, e um Médico Sem Fronteiras, colega dele, que é cristão. Qual a diferença dos dois? Olha, a partir do momento que ele está ali por amor, antes de ter uma diferença, eles têm uma igualdade. Sim. Porque assim, a experiência do amor não é exclusiva do cristão. Sim. Né? Mas o cristão tem essa dimensão do horizonte, da eternidade, do valor absoluto de cada ser humano. Então ele pode colocar exatamente isso mais, essa luz do Evangelho para ser ele, até de repente, quem sabe, quem vai animar aquele que é um colega também animado, mas que não tem essa coisa própria da experiência de fé, e vai ser também um socorro para esse outro que está ali com a mesma boa vontade, mas sem esse horizonte da fé. Alguém? Pegando a ação das pastorais sociais, por exemplo, na igreja, né? As pastorais sociais têm essa ação que pode nos ajudar nesse sentido da preocupação do Papa Francisco, né? Que a igreja não é uma ONG, no sentido de que elas têm uma missão dupla, as pastorais sociais, seja a pastoral de rua, a pastoral carcerária, ou seja, primeiro, ela é uma pastoral que nos aponta para o bom pastor do Evangelho de João, por exemplo, né? O bom pastor que tem essa motivação de cuidado. Então, as pastorais sociais têm a missão dupla. Primeira, de evangelizar, né? A primeira motivação das pastorais é evangelizar. E, em seguida, mas evangelizar nesses ambientes, muitas vezes de exclusão, de injustiça, também fazendo a ação profética da denúncia desse pecado e dessa injustiça. Então, é missão dupla, evangelizar, em primeiro, e também de promover a dignidade da pessoa humana, porque eu não posso evangelizar uma pessoa, por exemplo, que está morrendo de fome. Então, aí a ação é dupla. Então, é evangelizadora e depois da dimensão da promoção humana,
Que aí que eu acho que é a diferença, que o que vai me impulsionar é o Evangelho de Jesus Cristo, né? A sua ação, os seus gestos, né? Que ao encontro dessas pessoas queria salvá-las, mas salvá-las como um todo, né? Salvar salvar do corpo, mas também na sua dimensão da eternidade, né? Salvar a pessoa, o ser humano como um todo. Então, o que nos impulsiona, isso é a ação das pastorais sociais. Né? E não tomando, no caso, por exemplo, da pastoral carcerária, ela vai, na sua ação profética, estimulando, né, e cobrando ações que são próprias do governo para que aquela situação não chegue a ponto da pessoa humana perder a sua dignidade e sua imagem e semelhança. Porque nós vamos lá, por exemplo, no presídio, com a nossa ação evangelizadora para pessoas que são, muitas vezes, pessoas da comunidade, que foram batizadas, foram crismadas, receberam a primeira comunhão, estão lá. É uma comunidade diferente. Então, elas necessitam da presença, da assistência da igreja, tanto na evangelização como também na promoção humana. Você ia falar, Olga? Sim. Sim. É interessante porque na história do cristianismo, a igreja sempre foi uma grande, né, assistente de todas as necessidades do ser humano. O texto da campanha fala do Brasil, especificamente, desde a descoberta com os missionários jesuítas. Sim, de fato. Passa por todos os períodos da história do Brasil até chegar aos dias de hoje. E a igreja com um papel muito grande. Sim. Só que nós estamos num mundo um pouco diferente, sabe por quê? O mundo é muito plural. Eu concordo com você, concordo também, mas um fato, depois a gente vem para o Brasil, só para a gente deixar assim bem nítido. A Caritas Internacional, por ocasião de tsunamis na Ásia, começou a Igreja Católica, através da Caritas, né, principalmente dos países ricos, a Caritas dos países ricos, levou um montante de dinheiro muito grande para o serviço às populações que foram prejudicadas por essas coisas da natureza, tsunami, terremotos, sempre quando acontece. E acontecendo na Ásia e na África, houve um problema com os países muçulmanos, porque a igreja não faz discriminação. Então ela vai ajudar, só que os muçulmanos não quiseram ajuda porque disseram que aquilo era uma propaganda cristã para converter o pessoal que estava sofrendo, usando da fragilidade deles para eles serem cristãos. E como é que nós ficamos agora, deixando claro, né, esse fato, nós chegamos numa cadeia ou chegamos num ambiente de uma vila, onde nós temos tudo quanto é tipo de religião. E hoje o anúncio do evangelho para muitas pessoas é propaganda. É propaganda de uma determinada religião. Como é que nós podemos aliar o serviço de promoção humana, de caridade, de assistência com o anúncio do evangelho, que é a nossa especificidade? Como é que a gente faz isso? Pois é, isso não, sem dúvida não é fácil, não é? No mundo de hoje não é fácil. Então, por isso que eu estou falando, a igreja de 50 anos ela tem que mudar. Porque há 50 anos atrás era muito diferente. 99% da população brasileira era católica. Sim. Então era fácil ajudar e evangelizar. Sim. Mas, por outro lado, eu acho que isso não deve nos eximir da missão. Não é? Da missão do anúncio. E é para isso que o Papa chama a nossa atenção. Na realidade, quando ele fala que a igreja não é uma ONG, a gente precisaria prestar atenção em todo o discurso que ele faz. O que ele está chamando a nossa atenção desde que assumiu o pontificado. Ele está chamando a nossa atenção para a autenticidade do ser cristão, não é? Para a simplicidade, e ele está dando testemunho disso em primeiro lugar, para o testemunho verdadeiro e autêntico
né? E tudo isso está fascinando a maioria dos cristãos que já eram cristãos e estavam meio assim morninhos lá. Está fascinando muita gente que não era cristão e não se interessa também em ser, mas que ou está admirando por isso e, infelizmente, está deixando alguns que não são, ou são cristãos, mas não estão de acordo com isso, porque ficam incomodados, está deixando um pouco irritados. Né? Veja, o anúncio cristão, o anúncio da boa nova, que significa, eu acho, o anúncio desse amor de Deus para todos, não significa que essa pessoa, por força, tem que se tornar cristão, como aquela mentalidade de cruzada que existia, né, não é para nós isso, não. Eu sei que é o que está na para cabeça os outros. É para os outros. Falando, vocês vieram aqui para fazer propaganda da sua religião e estão dando comida, estão resolvendo problemas, Agora, etc. Veja, o que acontece no caso, né, o senhor citou os muçulmanos. O que acontece no caso, nós sabemos que não é assim. Pois né? Claro, nós sabemos que não é assim. Não é para nós isso. Não é. Pois é. Como a gente explicar isso para os demais? Qual é a razão que a gente tem? Qual o discurso que nós temos para explicar isso? O discurso vai mais pelo testemunho de vida. Também acho. Não tem como eu discursar para um muçulmano, né, a não ser pelo Mas no testemunho... Brasil também. No Brasil. Agora vamos voltar para o Brasil também, não é só... Justamente é uma dimensão da fé. Né? À medida que Jesus Cristo, como nós cremos, é a palavra de Deus, e nós, pelo sacramento, pelo batismo e os outros sacramentos, somos assimilados a Jesus Cristo, nós passamos a ser também palavra de Deus. E muitas vezes eu tenho consciência disso, e agir como palavra viva de Deus no meio das pessoas, podia falar, mas é só isso? Não, mas é a palavra de Deus. Então essa dimensão do testemunho, né, às vezes se torna fundamental, porque também não posso perder de vista que o próprio Jesus Cristo foi rejeitado também. Então é normal que esse anúncio do Evangelho, é normal historicamente falando, que esse anúncio do Evangelho que a igreja faz, que eu faço como pessoa e como comunidade, também seja rejeitado. Né? O que eu penso também, já terminamos esse tempo, a gente pode voltar, porque eu tenho mais uma coisa além. Que, a meu ver, o serviço ele não se reduz simplesmente aos cristãos individualmente. Não. É a instituição também. Mas há uma outra coisa que a gente precisava de pensar, é que como há um descrédito geral de instituições e como muita gente faz isso, dá esmola para poder ganhar dividendos depois políticos, etc., então se levanta uma suspeita geral sobre todos. E nós também somos envolvidos por isso. Voltamos daqui a pouquinho para continuar essa discussão tão interessante, serviço e evangelização.